Hoje nós vamos falar sobre lições de liderança. É isso mesmo, vamos aprender sobre os princípios de liderança, como ser um líder dentro da sua casa, no trabalho, na igreja, em todas as áreas nós precisamos liderar. Então, solta aí a vinheta. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema super importante, super em moda. E para falar desse tema está um convidado super especial aqui comigo, Pastor Jefferson, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Bispão, a honra estar aqui com o senhor, com a Bispa, cumprimentar toda a audiência desse programa, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, com certeza. Joia, joia. E minha esposa aqui, Bispa Camille, sempre maravilhosa com a gente, né? Jefferson, vamos falar sobre esse tema, liderança. Tem gente que às vezes tem uma certa resistência para falar desse tema, né? Mas hoje você precisa exercer liderança em todos os lugares, até na sua própria vida, né? Se eu não for o meu líder, se eu deixar as minhas vontades, o meu comodismo me guiar, eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Bispo, eu costumo dizer que nós exercemos liderança da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. É aquilo que o senhor acabou de falar. Se nós não conseguimos nos liderar, a gente não acorda no horário que tem que acordar e não dorme na hora que precisa dormir. Então, a liderança ela faz parte da vida. E existe a diferença entre liderança e chefia. Muitas pessoas confundem isso, porque geralmente o chefe é aquele que impõe. E o líder é aquele que é natural, a coisa acontece, flui, inspira. E talvez o tema liderança causa essa aversão a tantas pessoas exatamente por isso, porque traz essa confusão do que é ser líder e do que é ser chefe, né? Então, a liderança ela faz parte do dia a dia. Para tudo, o chefe ele lidera na imposição, na ameaça, ele não está muito preocupado por exemplo, premiar alguém que fez algo certo. Ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado com ele si. Ele está preocupado, né? Com ele, né? Ele olha para ele. Até eu quero já chamar o primeiro vídeo aqui da internet, o Bernardinho, que é o exemplo, né? O nosso técnico da seleção de vôlei, ele é um exemplo de liderança, e ele fala um pouco sobre isso, o conceito da janela e do espelho. Vamos assistir. Se tem uma característica de um líder que é fundamental, é a humildade. Eu uso sempre aquela teoria da janela do espelho. Quando a coisa sai bacana, um êxito naquele evento que você está realizando, você olha para o seu time e fala, pô, galera, obrigado, obrigado, foi ótimo. Quando tem uma derrota, a coisa não sai bem, você olha para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Por que eu não dei o suporte necessário às pessoas para a coisa acontecesse legal? Isso é uma coisa que, quando você olha para aquelas pessoas que são pretensos líderes, não são líderes, são apenas têm um crachá de autoridade, quando há uma vitória, ele olha para o espelho, e fala, porra, assim eu sou o cara. Quando há uma derrota, ele aponta dedos. Porra, ele não fez o que eu mandei, como se eles mandassem alguém. Olha que legal esse conceito, né? O time venceu, o líder elogia o time. O time perdeu, o líder puxa a responsabilidade para ele, o que eu fiz de errado, né? Eu vi uma teoria uma vez, acho que do Miles, ele falava que um exército de ovelhas liderado por um leão é mais poderoso que um exército de leões liderados por uma ovelha. E é bem por aí, né, Jéssica? Exatamente. Aquilo que a gente estava falando lá no início, a liderança, ela inspira, né? Paulo é o grande exemplo na Bíblia. Para mim é um dos líderes que eu mais admiro na Bíblia, porque ele, o tempo todo ele tá dizendo o seguinte, lá em Coríntios 11 ele fala, sede meus imitadores. Por que Paulo diz isso? Porque ele é aquele cara que está à frente. O líder é o que fala vamos, ele não fala vai, né? É até um conceito de liderança isso. Então, você vê o líder, ele é o primeiro a colocar o pé. Ele dá um exemplo, né? Exatamente, ele é um exemplo, né? Exatamente. E é isso que o Bernardinho acabou de falar. Como ele é inspirativo, ele não traz a glória para ele, os holofotes para ele. Ele coloca o time como
como em evidência. Isso é a característica do líder que cresce, por exemplo, né? Paulo foi esse grande líder que ele está chamando o tempo todo os discípulos. E uma coisa interessante também na história de Paulo é que Paulo tinha tudo de ruim. Tinha tudo de ruim, tinha tudo para dar errado, mas como nós somos cristãos, a gente está falando aqui no âmbito, né, cristão, ele tinha tudo de ruim, mas a partir do momento que ele colocou Jesus, os princípios da palavra, e colocou Deus na vida dele, ele reverteu toda a história da vida dele e virou tudo de bom, vamos falar assim, né? Exerceu grande influência sobre nós, no público evangélico cristão, e a gente pode ver como você falou, ele é o líder que você mais admira, não é verdade? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, né? Será que uma pessoa que não tem uma boa liderança, ela pode mudar? Claro que pode. A gente olhando para Paulo, a gente vê isso. Eu ia te fazer essa pergunta, Jefferson. Todo mundo pode ser um líder? Todo mundo tem potencial para se tornar um líder? Eu acredito que liderança é desenvolvida, bispo. Existe aqueles que já têm, igual cantar, por exemplo. Eu acho que todos podem cantar. Será que todos podem cantar? Sabe por quê, bispa? Eu acho que não. Tem uns que já nascem com a aptidão, com dom. Exatamente. Eu não sei se a palavra seria dom, mas é uma aptidão. Tem mais facilidade, né? Então, por exemplo, eu comecei a cantar com criança, 2, 3 anos, já cantava ali, já era afinadinho e tal. Só que com o tempo eu tive que fazer aula. Então, liderança, eu acredito que alguns já nascem com essa aptidão. Mas eu não acredito na liderança nata, né? Que é aquela coisa que já nasce com você. Eu não acredito. Eu acredito que você pode nascer com aptidão para a liderança, mas se você não desenvolver, você não vai crescer na sua liderança. Então, eu acredito que qualquer um, sim, pode ser líder, desde que tenha essa disposição em aprender, em treinar essa liderança. A crescer, de se desenvolver. Exatamente. Ô, Jefferson, vamos falar um pouquinho mais da parte pessoal, né? Pastor Jefferson é pastor da Sara Nossa Terra, cuida de uma coordenação. Hoje são quantas igrejas? 8 igrejas. 8 igrejas, né? Tem quantas pessoas, mais ou menos, hoje na sua liderança? Em torno de 600 a 700 de membresia, né? Mais ou menos é esse número. E na sua equipe ali de liderança? Então, eu tenho 12 equipes na minha liderança da igreja e tenho mais 8 casais de pastores, né? Então, é uma equipe... Bastante gente para cuidar. E você já, antes da igreja, antes de conhecer Jesus, antes de ser pastor, você exercia liderança de alguma forma ou você desenvolveu a liderança dentro da igreja? Eu cresci no contexto cristão, né? Então, tem gente que fala... Você nasceu no evangélico. Isso, a gente fala berço de ouro, berço evangélico. Não, eu nasci lá no contexto cristão. Meus pais são pastores de uma outra denominação, então eu cresci nesse ambiente de igreja. Com 9 anos, eu já comecei a liderar o departamento infantil. Lá a gente dizia departamentos. Então, o departamento infantil eu comecei a liderar com 9 anos. E de lá para cá, a minha vida foi sempre envolvido com alguma coisa da liderança. Com 23 anos, eu tive um afastamento da igreja, mas um ano depois, graças a Deus... Aqui, com quantos anos? Quantos anos? Eu comecei com Não, você falou que teve um afastamento. 23 anos. É a fase da juventude, né, gente? Porque a gente estava conversando com o pastor ali no outro programa. 23 anos. 23 anos. Mas com 24 você voltou Voltei rápido. já dentro desse ambiente da Sara Nossa Terra. É isso que eu ia te perguntar. Você já tinha retornado lá você já conhecia a igreja? Já conheci. A Sara Nossa Terra, hoje eu ouvia falar da Sara Nossa Terra, quando eu era da outra denominação. Você falou que seus pais são pastores. De qual denominação? Como é que chama a igreja deles? Assembleia. Nossa, é bem diferente da Sara Nossa Terra. Totalmente Como diferente. É que foi essa questão da liderança? Porque você cresceu vendo uma liderança totalmente pentecostal, não é verdade? Sim. E a Sara Nossa Terra, a nossa igreja ela é mais diferenciada, vamos falar assim. Ela é neopentecostal. Então, assim, de um avivamento diferente. Não é que é diferente. A Assembleia é uma coisa mais específica deles mesmo. Cada igreja tem a sua doutrina. Visão, mas é mais fechado, né? Quando você muda de igreja, você sente a diferença de doutrina. É porque não foca tanto em liderança. O meu grande choque na Sara Nossa Terra, eu acho que a maioria das pessoas que já são de outra denominação e quando vem para a Sara, foi essa questão de liderança. Porque no início eu achava que o líder queria mandar em mim. Então, o líder alguém queria mandar em você. Era alguém, na minha cabeça, o líder quer mandar em mim. Então, eu tive, os primeiros 6 meses ali foi muito difícil essa adaptação com esse contexto de liderança. Até eu entender
que a liderança não é algo para mandar em você, mas é para te direcionar. E quando esse entendimento foi vindo para a minha vida, eu comecei a apaixonar por isso. Então, por mais que eu tivesse nesse conceito de liderança da outra denominação, que é totalmente diferente, né? O conceito de liderança ela era totalmente diferente, ainda se eu tive uma resistência quando eu cheguei nessa nossa terra, porque é uma igreja completamente de líderes. Nosso foco o tempo todo é formar líderes. Mas aí quando veio esse entendimento, eu falei, é isso que eu quero ser, e a partir daí eu só tentei desenvolver aquilo que já me acompanhava já da outra igreja. Amém, amém. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Solta para a gente aí, para a gente entender alguns princípios de liderança. No quesito liderança, quais os 3 pontos mais importantes para o sucesso do time? Primeiro, o líder tem que saber ouvir feedback. Geralmente líderes, principalmente donos de empresas, são péssimos de escuta. Então você tem que se despir da sua vaidade, orgulho, arrogância e ouvir os apontamentos que os funcionários têm sobre a sua liderança e sobre a empresa. Segundo, alternância de energia, alternância entre firmeza e gentileza. Eu, Marcos, na minha liderança, eu cobro, eu sou firme, eu sou duro, eu sou incisivo, mas eu, Marcos, também sou carinhoso, reconhecedor, enaltecedor. Então, eu alterno os meus polos de energia. Eu alterno entre a firmeza e a gentileza. E terceiro, o líder tem que ser um modelo, ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser extremamente competente em tudo que ele se envolve dentro da empresa e ele tem que ser um modelo de pessoa também. Porque quanto mais ele é um ser humano incrível, mais respeitado e admirado ele vai ser. Olha aí, né? 3 pontos importantíssimos, né, Gerson? E eu vou... tirando aqui liderança da igreja, você falou que desenvolveu a liderança dentro da igreja, mas você usa isso fora. Isso te ajudou também, fora, no seu dia a dia, no seu trabalho? Com certeza. Aquilo que você aprendeu na igreja, você conseguiu levar lá para fora. Com certeza. No contexto geral, o mundo é carente de líderes, né? O mundo é carente de pessoas que vá à frente, de pessoas que se posiciona, que seja esse exemplo que acabamos de ver no vídeo, né? Para outras pessoas. Que dê a direção, né, Gerson? As pessoas querem alguém que lhes mostre o caminho. Não, eu vejo que as pessoas estão até com medo hoje de liderar, porque é tanta opinião, é tanta gente, cada um achando... tem um conceito do humanismo que é isso. Cada um tem a sua verdade, né? Sim. Então, eu tenho a minha verdade, o outro tem a dele, eu não vou interferir na dele. Deixa ele lá com a dele, eu aqui com a minha. E não, as pessoas estão carentes de alguém que aponte a direção, que aponte o caminho. Exatamente. Né? E eu vejo o líder muito como uma bússola, né? Como o senhor falou, existem muitas opiniões, mas poucas direções, né? Então as pessoas estão perdidas, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém se escuta, ninguém se ouve. E ninguém chega a lugar nenhum. Então o mundo hoje, as empresas, principalmente no meio corporativo, existe. Pode ver que as empresas sempre têm pequenos grupos com líder. E por isso que as empresas crescem, porque se todo mundo dá opinião, ninguém chega a lugar nenhum. Né? Então, isso o que eu aprendi da igreja, na minha vida, vamos colocar secular, né? Na minha vida fora da igreja, isso tem me ajudado muito, porque eu tenho me colocado nesse lugar e eu vejo que pessoas me seguem exatamente por isso, também fora da igreja. E Jefferson, Jesus sempre é o modelo de tudo na Bíblia. Né? Jesus você falou de Paulo, foi um grande líder. A gente tem outros grandes líderes na Bíblia. Davi foi um grande líder. Davi se juntou a ele 400 homens que se achavam em aperto, amargurados de espírito. E Davi se fez chefe deles e Davi transformou aqueles homens no maior exército que a terra já viu. Eles são chamados de valentes de Davi. Os valentes de Davi, exatamente. Foi o exército mais vitorioso que a terra já presenciou. Então, mas Jesus é o exemplo principal de tudo, né? Quais são as características, os aspectos da liderança de Jesus que você acha que são importantes e que a gente deve espelhar em Jesus e pôr em prática na nossa vida? Para mim, são duas características que todo líder tem que ter. Inspiração e serviço. Eu acho que para mim são as duas grandes marcas de Jesus, né? Jesus o tempo todo... Uma coisa interessante, você falou as suas duas, eu vou falar as minhas e você vai falar as suas. Legal. Então, para mim, essas duas características de Jesus é o que me inspira e me motiva a ser líder. Então,
Eu acho que o líder que não, primeiro, que não serve de inspiração, que é o modelo que a gente está falando desde o início, né, que está à frente, é o primeiro a colocar o pé no campo de batalha. E Davi transformou 400 homens que estavam frustrados, decepcionados, enfim, amedrontados, escondidos, em valentes, como a Bispo falou, porque Davi foi o primeiro a cortar a cabeça do gigante, Davi foi o primeiro a vencer desafios que ninguém queria vencer. Então, Jesus foi esse que abriu o caminho, né? Ele tinha uma missão, ele não mandava os discípulos. Ele ia, fazia e depois ele puxava os discípulos. Então, a primeira característica que eu acredito que todo líder deve ter e que Jesus tinha é essa inspiração, esse modelo. E o segundo, de serviço. Jesus, o tempo todo, ele está servindo, né? É tanto que numa discussão lá entre Tiago, se não me engano, Tiago e João, tá? Um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda. E Jesus fala, olha, quem quer ser o maior tem que servir, quem quer ser o primeiro, sirva a todos. Por que ele está falando isso? Porque ele é esse exemplo, ele é essa característica de serviço, né? Ele serviu tanto que ele deu a vida, né? A ponto de dar a vida em favor. Quais são os seus dois aí, Camille? Como ele falou, inspirado nas características de Jesus, uma coisa que eu vi que Jesus era paciente, independente de qualquer que fosse a situação, Jesus era muito paciente, ele sempre tentava resolver as coisas muito calmamente e sempre com o quê? Com diálogo. Jesus sempre trazia uma palavra, ele trazia uma explicação, uma parábola, aquelas coisas. Ele sempre estava falando com as pessoas, conversando e tentando ensinar. Então, acho que, para mim, essas duas também, além, claro, das que o Jefferson falou, mas paciência e diálogo, né? A comunicação, porque liderança exige isso. A gente precisa saber conversar, se comunicar com as pessoas, tem que saber ouvir, tem que saber falar e tem que ser também muito paciente, porque liderança exige de nós muita paciência. São muitas cabeças, né, Bispo? Exatamente. Pensando diferente para o líder conseguir ter muita paciência. Eu acho que, primeiro ponto, o líder ele precisa ser. Não tem como eu querer levar alguém a ser alguma coisa se eu não sou primeiro. Então, ser o exemplo, né? Exatamente. É aquele conceito, né? Primeiro eu faço e você me observa. Depois eu faço, você me ajuda. Depois você faz e eu te ajudo. E depois você faz e eu observo. Esse é o caminho do líder. Então, primeiro eu faço. Então, Jesus era isso. Ele era o primeiro, ele fazia, ele estava lá. Era o grande eu sou, exatamente. Ele estava sempre ali à frente. E eu vou colocar o amor também, né? Porque liderança tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que ter... senão você não vai inspirar ninguém, né? Você inspira pelo amor, pela paixão, pelo coração, né? Se você não tem essas coisas, a sua liderança acaba ficando vazia, né? E o senhor falou de amor, eu como líder, eu falo dentro do contexto de igreja, a gente ouve algumas coisas, eu sei que os senhores também devem ter ouvido algumas coisas de discípulos, enfim. Quem nunca que está à frente de uma igreja não ouviu, entendeu? E você tem que ter amor suficiente para se colocar no lugar daquela pessoa e entender. Aí envolve a paciência também, mas assim, o amor, sobretudo de você se colocar no lugar daquela pessoa e tentar entender por que ela está tão reativa, por que ela está tão agressiva. E aí é onde Jesus, ele nunca respondia a ninguém com agressividade, exatamente porque ele colocava o amor em primeiro lugar, se colocava no lugar da pessoa. A gente, quando a gente é pai, né? Você é pai, você tem uma filha, a gente também... Às vezes nossos filhos não vão nem aprender tanto com aquilo que a gente vai falar, Sim. mas com aquilo que a gente vai fazer. Então, é tão importante a gente, né, fazer, o mostrar, lógico, falar também, mas o fazer, servir de exemplo para que todos vejam que sim, é possível. A minha frase que eu ouvi esses dias, estou falando toda hora, né? 1 grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras, né? Tem um livro aí, Camille, para você apresentar aí para o pessoal? Tem um livro maravilhoso aqui do nosso grande bispo Robson Rodovalho, que são os 10 mandamentos para vencer na vida. Hoje a gente está falando de liderança, mas esse livro aqui vai trazer, né, como nós estamos vendo aqui, os mandamentos para você vencer em todas as áreas da sua vida. O bispo fez um livro maravilhoso, eu tenho certeza que lá aqui você vai ter chaves que vão edificar a sua vida. Onde a gente adquire, bispo, que chama... É isso aí, você encontra esse livro, vários outros títulos na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. Tá joia? Vamos chamar mais um vídeo da internet? 3 lições de liderança no filme Top Gun Maverick. Clareza nos desafios que a equipe vai enfrentar. Logo na sua apresentação, ele pergunta se todos conhecem o manual do caça F-18 que vai ser usado na missão, e o pessoal responde que sim.
Na sequência, ele joga o manual no lixo, dizendo que, se eles conhecem, o inimigo também conhece. Ali o Maverick mostra que o líder tem que ser muito claro e incisivo na hora de preparar a sua equipe para um desafio. Buscar a união da equipe. Mesmo com um período muito curto de treinamento, o Maverick fez questão de juntar a equipe e promover a união deles através de uma prática de esportes. Com essa atitude, ele quis estimular a união e melhorar a interação entre as pessoas da equipe dele. Ser exemplo e colocar a mão na massa. Quando todos estavam duvidando dele e inclusive afastaram ele da missão por conta disso, ele foi lá, pegou o avião e provou para todo mundo que era possível realizar a missão abaixo do tempo previsto. Nada mais poderoso do que um líder provar que é possível através do exemplo. Tem muitos filmes bons, né? Tô tentando lembrar aquele do general que é colocado na prisão. A Última Fortaleza. A Última Fortaleza. Também é excelente. Esse é excelente, porque ele mostra a liderança ruim, negativa, do general lá, que era comandante da prisão, do exército, e mostra a liderança positiva da liderança positiva. Do preso lá, né, que é o ator principal lá do filme. Né? Muito legal. Jefferson, hoje, quais são os maiores desafios que você enfrenta na liderança? Porque pelo menos, eu considero que liderança, se o discípulo não permitir ser discipulado, você não vai conseguir nunca liderar ninguém. Por mais que você inspire, por mais que você seja exemplo, por mais que você já tenha chegado num resultado, se a pessoa não decidir, igual você falou, né? Um dia eu via o benefício da liderança e decidi me submeter a ela. E hoje as pessoas têm muita dificuldade de submeter, de obedecer, de seguir algo. É o que eu falei, tem tanta coisa na internet que o cara ouve você, mas ele vai lá na internet, sim, ele ouve um outro pastor falando outra coisa, ele vê uma outra pessoa, e as pessoas acabam querendo ir para aquilo que é mais cômodo. Né? Essa hoje é a maior dificuldade da liderança, ou você colocaria outra coisa? Bispo, um dia me fizeram essa pergunta, liderar uma igreja local, né, trazendo um contexto aqui, um ambiente ministerial, liderar a igreja local é mais difícil do que liderar uma equipe de mais igrejas? E eu falei, porque são pessoas diferentes, cada um com o seu alvo, com o seu sonho, com os seus objetivos, e você tem que colocar todo mundo no alvo principal, que é o caminho que você quer trilhar. Então, tem uma frase, agora eu perdi aqui o nome do pensador, mas ele diz, liderar é fazer com que as pessoas façam o que não gostam de fazer, gostando de fazer. É meio contraditório, parece ser meio contraditório, mas é a verdade. Parece meio doido. E essa é a arte da liderança, né? É um desafio você colocar, por exemplo, eu que tenho 8 pastores, liderando 8 pastores, cada um pensa de uma forma, tem um estilo diferente de liderança, tem outras pessoas abaixo também. E eu acho que isso é um dos grandes erros de quem está à frente de uma equipe. Saber que ninguém é igual a ninguém, que muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam como nós. Exatamente. Que a gente acha que a nossa liderança é boa, que a gente exerce a nossa função muito bem, mas que, como você disse, cada um tem uma forma, um estilo de liderar, de pastorear, e nós, em conjunto, a gente se completa. Exato. Acho que essa é a grande chave, né? Uma das grandes chaves para a gente poder trabalhar em equipe de forma harmoniosa e com sucesso, vamos falar assim. E eu consegui driblar essa dificuldade, entendendo exatamente o que o Bispo acabou de falar, sabendo que cada um tem algo que, de repente, falta em mim. Eu acho que o bom líder não é aquele que sabe tudo ou que tem todas as qualidades, mas é o que reúne o time com o máximo de qualidades possível para que possa se completar. Né? Então, esse foi a grande sacada que eu tive lá no início. Eu falei, peraí, eu talvez não seja um exímio pregador, mas eu tenho um discípulo que prega muito bem e ele vai suprir essa deficiência. Talvez eu não sou um consolidador exímio, mas eu tenho um discípulo que vai... Então, a capacidade do líder é exatamente reunir as qualidades dentro de um mesmo time. Então, eu consegui driblar... Colocar cada um na posição exatamente. Certa, né? Então, eu driblei essa deficiência de liderar pessoas diferentes e conseguir colocar todo mundo no mesmo caminho, exatamente fazendo o quê? Evidenciando o que você tem de bom. Então, você consolida bem, então vem para cá, você é muito bem-vindo, você prega bem, e evidencio isso,
e eu consigo levar todo mundo para o mesmo caminho que eu quero. E acho que assim, a grande máxima da nossa, né, quando a gente está na liderança, é que os desafios eles vêm cada vez que a gente a promoção, o desafio vem cada vez que você é lançado da fornalha, vamos falar assim. Sim. Quando a gente tinha uma equipe lá na sede, a gente tinha uma espécie de liderança. A partir do momento que a gente assumiu a nossa primeira igreja, a gente partiu para um outro nível de liderança, porque as responsabilidades vão aumentando e o seu nível de liderança ele vai mudando conforme você vai crescendo, Exato. porque você vai aprendendo, vai tendo maturidade, você vai vendo que você errou, quando você fala, não, vou fazer isso mais. Então, muitas vezes, o líder tem que ter essa mentalidade de saber, né? Igual o Cristiano fala, eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que eu tenho que ser feito. Exato. Que ele fica falando O líder não pode fazer só o que gosta de fazer, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, isso é liderar, né? Exato. Você fala isso não é só na questão de liderança, até em casa, às vezes com os nossos filhos, a gente fala isso. A gente não tem faz, a gente faz só o que a gente gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Então, saber que muitas vezes eu não vou gostar de fazer alguma coisa, mas eu vou fazer porque aquilo me foi dado, eu sou um líder, eu preciso ter essa mentalidade, essa maturidade de encarar isso aí de frente. E é aquela questão da flexibilidade, né? O líder não pode ser alguém rígido, né? Senão ele quebra. Ele tem que saber que algum momento vai surgir que ele vai ter que fazer alguma coisa por obrigação e não por opção, né? Então, e aí, você, quando tem flexibilidade, você consegue desenvolver muito bem a sua função. Isso aí, joia. Gerson, obrigado demais, Bispão, cara, pela prazer. sua presença. Deixa aí o endereço lá da Igreja Sara Nossa Terra do Ipiranga, para quem é de São Paulo, né? O pessoal que quiser conhecer lá. Então, Rua Dom Vilares, você que é de São Paulo, Rua Dom Vilares, 1360, nossos cultos quartas, sábado e domingo. Quais horários? Quartas, 20 horas, no sábado às 18 e no domingo às 9 às 19. 9 e 19. 9 e 19 horas no domingo. Joia. E quem quiser conhecer a gente aqui na Rua Augusta, Bispa Camille. Aqui na Rua Augusta. Você que está em São Paulo, como o Cristiano falou, aqui na Rua Augusta, número 2027, aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, né, o nosso culto da família. Estamos aqui bem pertinho da Avenida Paulista, do metrô Consolação. Venha nos dar um abraço, venha receber uma palavra de Deus para a sua vida, você vai ser edificado. Isso, e você que está aí por todo o Brasil, quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, entra lá no nosso site, saranossaterra.com.br. Tá? Lá você faz a busca, você encontra o endereço, o horário de culto e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Gostou do programa? Ajudou você aí a desenvolver a sua liderança, né? Você aprendeu um pouco mais. Qualquer pessoa pode ser um líder. Ah, mas eu nunca fui líder. Não, começa liderando você, a sua vida, começa liderando sua casa, e aí você vai desenvolvendo os princípios, tem muito material para você aprender e viver o propósito de Deus para a sua vida. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda, é o que diz a Bíblia, né? Que Deus te abençoe muito. Chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez agradecer aqui ao pastor Jefferson. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz. Um forte abraço. Deus abençoe.